Vavishta Supurakam Guru Ganayera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premnai Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha kirpasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz. A gente está fazendo mais um encontro do nosso grupo de estudo Astrologia Singular. E a gente sempre está trazendo temas que abrangem tanto as regras tradicionais, né, dos jyotis, tanto o Parashara quanto o Jaimini e algumas técnicas de interpretação. Como também a gente está fazendo a leitura das escrituras e de vários textos sagrados, trazendo também uma interpretação mais profunda sobre os fenômenos que a gente está vivendo, né, tempo, lugar e circunstância, a partir dessa perspectiva do conhecimento védico. E em alguns momentos, como hoje, a gente vai aproveitar o encontro da gente para tirar dúvidas. Então, essas dúvidas, elas podem ser enviadas pelo grupo do WhatsApp, e aí você consegue entrar no grupo do WhatsApp através do link que está no site astrologiasingular.com.br. Você pode trazer também essas perguntas no canal do YouTube, no comentário. Então, para quem está acompanhando pelo canal, dá um like, coloca para seguir, encaminha para os amigos que curtem filosofia védica, astrologia védica, autoconhecimento. Então, fica aberto o convite para todo mundo. Hoje a gente vai responder duas perguntas, quase três, né, que são até um pouco complexas, então é interessante que sirva de base para o estudo do próprio mapa, né, considerando as especificidades de cada mapa, as informações elas vão ser circunstanciais para você entender como os planetas geram efeitos de acordo com o posicionamento, dignidade, tristes, conjunções, natureza. Então, natureza fixa e natureza mutável. Putz, o que é isso? São as relações de amizade, e as relações de amizade fixas e as relações de amizades mutáveis. Por quê? Porque tudo depende do ascendente para a gente poder entender o que é um benéfico natural, um benéfico funcional, um maléfico natural e um maléfico funcional. E entender também os resultados que eles geram a partir das casas que eles regem. E que técnica é essa que a gente já falou algumas vezes também, né? Uma técnica de Jaime chamada Bhavat Bhavam. A técnica específica vai avaliar os resultados do posicionamento dos regentes das casas. Isso tinha sido trazido por Parashara como o resultado dos regentes das casas em outras casas. Beleza, mas a gente entende a partir do Bhavat Bhavan várias combinações alternativas e resultados também causados por yogas, como os diferentes tipos de Viparitaraja Yoga. Então eu já dei um spoiler de qual que é a pergunta, né? E aí eu vou ler as perguntas e vou
desenvolvendo as respostas. Fica aberto também para qualquer pessoa, a qualquer momento, levantar a mão, ligar o microfone e fazer pergunta, e também quem estiver assistindo pelo YouTube pode fazer a pergunta nos comentários e eu trago a resposta no nosso próximo encontro. Então é o seguinte: a primeira pergunta fala assim: sobre planetas funcionalmente maléficos nos ascendentes. Os planetas funcionalmente maléficos para determinado ascendente, como, por exemplo, a Lua e Júpiter para o ascendente Aquário, continuam atuando como maléficos mesmo quando estão fortes, exaltados ou bem colocados no mapa? Ou a força e a boa dignidade desses planetas diminuem sua natureza maléfica, tornando-os mais construtivos e menos danosos para o nativo? Em outras palavras, a natureza funcional maléfica de um planeta se mantém inalterada, independentemente da sua força e dignidade, ou, ou uma posição exaltada, domicílio, pode suavizar e até transformar essa energia em algo mais benéfico para o ascendente. Putz, fantástica pergunta, né? Tipo, porque ela envolve diferentes níveis de interpretação. E eu acho que a gente vai ter que ir nível por nível. Então, eu vou ler a segunda pergunta, porque ela está relacionada com a primeira, e a forma como eu vou responder a primeira pergunta inclui a segunda pergunta. Então, caso alguma parte das duas questões não seja respondida, vocês trazem o aprofundamento e eu vou desenvolver. Então, a segunda pergunta é a seguinte: sobre o planeta Yogacaraka, que também é Badakhesha. Então, o Yogacaraka é um graha específico que vai variar de acordo com o ascendente, e Badakhesha é o regente de uma casa maléfica. Como interpretar um planeta que, para um determinado ascendente, é ao mesmo tempo o Yogacaraka, um grande benéfico, e também o Badakhesha, regente da casa de obstáculos, por exemplo. Por exemplo, Vênus para o ascendente Aquário, que rege as casas 4 e 9, sendo simultaneamente Yogacaraka e Badakhesha. Complemento da dúvida: de que forma esse planeta age quando ativado por Dasha ou trânsito? Ele manifesta sua natureza de Yogacaraka, trazendo bênçãos e crescimento, ou de Badakhesha, trazendo provas e dificuldades? Como ocorre a integração dessas duas forças? A de um planeta que protege e eleva, mas também impõe testes e dor dentro da experiência do nativo. Pô, essa última frase já se responde naturalmente. Então, começando por ela, né? Como ocorre a integração dessas duas forças? A de um planeta que protege e eleva, mas também impõe testes e dor dentro da experiência do nativo. É exatamente isso. Se fosse um resumo das duas perguntas, a resposta está aí. As duas coisas acontecem o tempo todo. E muitas vezes uma coisa acontece para que a outra se manifeste. Como? Trazendo esse exemplo. Um planeta que protege e eleva, mas também impõe testes e dor. É literalmente a gente lembrar daquela grande orientação. Nunca peça por paciência
nem tolerância. Porque para você desenvolver, você vai ser testado. Então, para você ter paciência, sua paciência vai ser testada todos os dias, o tempo todo. Ah, você tem paciência? Eu quero ver até onde a sua paciência vai. Você tem tolerância? Ah, eu quero ver até onde vai a sua tolerância. Ah, você tem fé? Então a sua fé, ela vai ser testada. Então a ideia é a gente pedir por serviço, para que a gente se purifique e se eleve através do serviço. E mesmo esse serviço, muitas vezes, vai gerar dificuldade e dor, sofrimento, infâmia. E em outros momentos, pode gerar êxtase, pode gerar prazer, pode gerar bons resultados na vida da gente. Todos os grahas, todos os planetas vão agir das duas maneiras, dando o que é bom e dando o que é ruim, de acordo com as circunstâncias que ele se encontrar no mapa natal do indivíduo e no céu durante o trânsito. Então, o tempo todo, a gente vai estar recebendo o resultado kármico que o planeta carrega da gente, o nosso resultado kármico. E a nossa interpretação sobre o fenômeno é que vai determinar se a gente está aprendendo com ele e evoluindo ou se a gente só está sofrendo. Então a gente vai voltar para a construção da ideia da pergunta, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar com a resposta. Sendo que a resposta já foi dada. Por quê? Porque cada planeta carrega 3 energias fundamentais: karma bom, karma ruim e mérito espiritual. Karma bom, você vai ter menos sofrimento, você vai ter mais prazer, você vai ter mais conforto, você vai ter uma situação melhor materialmente. Karma bom. Algumas vezes, o karma bom ainda se relaciona com elementos positivos na personalidade do indivíduo. Então, ela ser honesta, ela ser bondosa, ela ser respeitosa, ela, tipo, ser trabalhadora, tudo isso muitas vezes envolve um karma bom. Um karma ruim, todos os tipos de sofrimentos, infâmias, dificuldades possíveis na vida da pessoa. Karma ruim. Mérito espiritual é específico. Mérito espiritual é a capacidade que a gente tem de transformar o karma bom e o karma ruim em uma conexão divina e transcendental. O mérito espiritual é a nossa capacidade de desenvolver amor, afeto, ternura, misericórdia, compaixão, apesar do karma bom e do karma ruim. Então, o mérito espiritual é o que determina se essa vida da gente, a gente vai dar um passo a mais na direção da transcendência ou a gente vai continuar dando voltas e voltas e voltas na roda de Sansara. Então, a pergunta aqui, ela envolve, como eu falei antes, diversos níveis de análise. O primeiro nível de análise, ele é essencialmente matemático. Matemático como? Para a gente entender se a coisa é boa ou ruim, no sentido de karma bom ou karma ruim. Aqui não vamos considerar, nesse momento, mérito espiritual. Então, o que, é que a gente vai considerar aqui? As regras básicas do Jyotish. Então, a alfabetização dos Jyotish ensina para gente sobre planetas que são naturalmente maléficos, naturalmente benéficos e a relação entre eles. Então, os naturalmente benéficos são
Júpiter, Vênus e Mercúrio. Ah, mas e a Lua? Não. Ah, mas e o Sol? Não. Não. Júpiter, Vênus e Mercúrio, benéficos, naturais. Saturno, Marte, Rahu, Ketu, maléficos. Maléficos. O Sol e a Lua, a gente vai considerar eles intermediários, que não são nem meio maléficos, nem meio benéficos. Eles estão ali podendo dar resultado bom e resultado ruim ao longo do desenvolvimento deles na vida da gente. Beleza. Essa é a base. De acordo com o ascendente da gente, e aí a gente vai ter que separar esses planetas em dois grupos, esses grahas em dois grupos. De acordo com o ascendente, a gente vai ter planetas que são benéficos ou maléficos na relação com o ascendente da gente. Então a gente vai dividir Saturno, Vênus, Rahu e Ketu, Sol, Saturno, Vênus, Rahu e Ketu de um lado, Sol, Júpiter, Marte do outro. Sol, Júpiter, Marte. Sim, do outro. E Mercúrio, que é dúbio. Ele tanto corre para um lado quanto ele corre para o outro. Beleza. Dentro da pergunta, a gente viu que existe uma relação com o regente da casa de casas maléficas. E aí a gente vai considerar a divisão zodiacal das regências. Na divisão zodiacal das regências, Rahu e Ketu não regem nada. Não regem. Ah, mas e Aquário, e Peixes, e Leão? Não rege. Mas não rege. Então, quem rege signo são Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. 5 deles regem dois signos, 2 deles regem um signo. Sol e Lua regem um signo. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus e Saturno regem dois signos. Beleza. Mercúrio e Júpiter, quando são regentes do ascendente, regem casas Kendra. Beleza? Quando Mercúrio rege o ascendente, ou ele rege a 10, ou ele rege a 4. Quando Júpiter rege o ascendente, ou ele rege a 10, ou ele rege a 4. Beleza. Vocês olham para o mapa, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você olha para Marte, Vênus e Saturno, o regente do ascendente rege uma casa maléfica, no caso de Saturno, quando o ascendente for Aquário. Por que eu tô falando isso? Café, meu irmão, o bicho enrolou e não disse nada. Então, assim, por que eu tô falando isso? Nas regras, é dito que quando o regente de uma casa maléfica ocupa qualquer outra casa, ele destrói os resultados daquela casa. A palavra é essa. Destrói os efeitos daquela casa. O cara, meu Deus. Como assim, velho? Como assim? Tipo, destrói o resultado da casa. Acabou a casa. Meu mapa tem 11 casas só agora. Mas eu tenho 3 casas maléficas. Então quer dizer que, além das 3 casas maléficas que eu perdi mais 3, porque o regente está lá também. Então eu perdi metade do mapa, acabou metade do meu mapa. Putz, e eu que nasci num chocolate tudo, já perdi mais 4 casas.
Perdi o Ascal e os signos que são regidos por Mercúrio e por Júpiter. Perdi, foi pro lixo. Sobrou o que do mapa? E aí, se tiver um retrógrado, se tiver um combusto, se tiver um Grahiuda, pronto, velho, melhor, tipo, morrer. Morre, morre, velho. Na próxima, talvez tenha alguma vantagem. Não tem mais futuro essa vida. Tipo, tá desgraçado. Aí, os caras vão pensar desse jeito, é assim. Se você pegar as escrituras mesmo e for ler lá do jeito que está escrito, do jeito que Parashara fala, do jeito que Jaimini fala, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer o sacrifício de 100 cavalos 100 vezes para ver se pelo menos daqui a 200 vidas eu posso ter um minuto de sossego. Não tem condições. Então o que que acontece? É drástico, é trágico, é catastrófico. Mas, velho, a gente tem que pedir aí pela misericórdia e pela intervenção divina para que a gente olhe para a vida da gente e consiga encontrar um caminho de desenvolvimento, de evolução, de relação com o que é divino e transcendental. Então vamos lá. Marte. A pergunta era com acidente em Aquário, mas vamos começar com Ares, porque precisa abranger todas as pessoas, vamos ser inclusivos. Então, Marte. Marte é um planeta naturalmente maléfico. A natureza dele é maléfica. Planeta ruim. Nem é, velho. Marte é Kartikeya, o filho do senhor Shiva, criado pelas críticas. Então, Marte é o senhor do sacrifício. Marte é extremamente bom, mas pode dar resultado ruim. Por quê? Porque a gente tem karma ruim. Se a gente tiver karma bom, Marte vai dar bom resultado. Como é que a gente olha para isso? Ares. Você olha para o ascendente Ares e você vê Marte rege o ascendente e a casa 8 como regente da casa 8. O que é que ele traz para o ascendente? A necessidade de transformar a energia do desejo e da paixão, transformar, modificar, ressignificar, reexperienciar, né? Viver profundamente o sentimento e o resultado do desejo para poder trazer alinhamento. Então, a mensagem que a casa 8 carrega para o ascendente é mergulhe profundo dentro da sua realidade e transforme você mesmo para dar direção ao seu desejo e à sua vida. Por quê? Porque Ares e Marte são ativos, são móveis, são tipo direcionados, né? Eles têm uma propensão à atividade, ao impulso. Qual é a direção que isso tem que ter? A direção que vem do coração. Escorpião é o signo mais profundo. Então a gente vai entender isso como maléfico. Por quê? Porque outro dia eu estava vendo um astrólogo védico falando: ah, mas por que que o Sol é considerado meio maléfico? A explicação dele era que isso está nas escrituras também, né? Porque o Sol fala sobre a alma, a potência divina. E a potência divina que leva para a transcendência cria desapego do mundo material. Então, isso pode gerar sofrimento material, e por causa disso, o Sol é considerado maléfico, porque causa sofrimento.
porque fala sobre a alma, fala sobre a transcendência. Eu não concordo completamente. Tem lógica, mas eu não concordo completamente. A ideia aí é a de que, do ponto de vista materialista, aquilo que leva para a transcendência é considerado maléfico. Por quê? Porque pode gerar sofrimento para a mente, sofrimento para o ego. E é por isso que eu não considero a Lua como um benéfico. Porque a Lua, ela geralmente está em ilusão. A Lua geralmente está em Maia. E aí, não vamos entrar nesse caso agora. Vamos continuar avaliando os resultados das casas. Então, como o ascendente é Áries, Marte rege a oitava casa. Essa oitava casa traz uma necessidade de transformação, ressignificação, visão profunda, intuição, sensibilidade, autocontrole emocional. É isso que o ascendente Áries puxa como um desafio para ele. Por quê? Porque o regente do ascendente também rege a casa 8. Beleza. Vênus, naturalmente benéfico, extremamente benéfico e auspicioso, um planeta abençoado. Por quê? Porque traz a beleza, traz o conforto, traz o luxo, traz coisas materiais, a arte, a música, a sensualidade, a sexualidade, a capacidade de reproduzir. E aí você olha para o ascendente. Ah, e aí tem, voltando, para o ascendente Escorpião, Áries é a sexta casa. Então, de um jeito ou de outro, se o ascendente é regido por Marte, Marte também rege uma maléfica. Quando a gente olha para Vênus, acontece a mesma coisa. Então você olha para Touro, a casa 6 é Libra, você olha para Libra, a casa 8 é Touro. Então, é uma relação de antagonismo e complementaridade entre Marte e Vênus. E da mesma forma que a casa 8 atua sobre o ascendente para Áries, a casa 8 atua sobre o ascendente para Libra, a casa 6 atua sobre o ascendente para Escorpião e para Touro. E os indicadores da casa 6 também vão se manifestar como um desafio para esse ascendente. E aí, como foi na pergunta que veio da Neide, tipo, tanto como para trazer aspectos de dor e sofrimento, como para trazer aspectos de proteção, evolução e desenvolvimento através daqueles caracas. Então, num determinado momento ele dá um resultado, em outro momento ele dá outro resultado, e essa alternância de resultados vai depender da nossa capacidade de aprender com o fenômeno, para transformar o fenômeno, para ressignificar o fenômeno, para fazer com que aquele fenômeno se transforme em algo benéfico, porque naturalmente ele era maléfico. E essa é a ideia do que é funcional e do que é natural. Porque o natural pode ser um resultado ruim, mas o funcional pode ser um resultado bom. Da mesma forma que pode dar o resultado contrário. Um funcional pode dar um resultado ruim e um natural pode dar um resultado bom. E isso vai depender de cada circunstância.
Então, eu falei sobre Marte, eu falei sobre Vênus. E aí eu disse: Mercúrio e Júpiter regem casas Kendra quando regem um ascendente. O Sol e a Lua só regem um signo, então eles não conseguem reger um signo e ser badaqueixa, não conseguem reger o ascendente e ser badaqueixa ao mesmo tempo. Rahu e Ketu não regem signos. Saturno, quando o ascendente é Capricórnio, Saturno rege a casa 2 também. Quando o ascendente é Aquário, Saturno rege a casa 12. E aí ele se enquadra na posição de reger o ascendente e reger uma maléfica também. Como a gente vai avaliar esses resultados? Vai depender do signo que Saturno estiver ocupando, assim como vai depender também para Marte e para Vênus, o signo que eles estiverem ocupando, a casa que eles estiverem ocupando, se eles estão recebendo olhares, se eles estão em conjunção com algum outro planeta, para a gente poder entender que tipo de resultados eles geram. Mas dentro da pergunta, ainda tinha uma outra pergunta que falava sobre dashas e trânsitos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, como eu estava falando antes, os níveis. Matematicamente, então, como eu acabei de explicar, para cada ascendente, praticamente, o regente do ascendente é regente de uma casa maléfica também. Independente disso, independente, duas outras casas maléficas vão ter regentes também, e esses regentes vão estar espalhados pelo mapa, dando resultados. O que acontece aqui? A gente vai usar de uma maneira genérica isso que eu acabei de falar sobre a possibilidade do planeta começar dando um resultado ruim até a gente aprender a lidar com aquela situação e aquela mesma situação dar um resultado benéfico. A gente aprende a lição. Então, se a gente aprende a lição, aquilo passa a dar bom resultado. Por quê? Porque a gente vai resolver aquilo de uma outra maneira, de uma maneira apropriada. E quando a gente passa a usar aquilo de uma maneira apropriada, aquela energia, aquele fenômeno, de uma maneira apropriada, a gente aprendeu a lidar com uma dificuldade, a gente se instrumentaliza de uma dificuldade, a gente cria um poder. Porque quando a gente entende, finalmente, que a gente não é o centro do universo, e a gente percebe que existem milhares de outras pessoas passando pelos mesmos tipos de dificuldades que a gente, tudo que a gente aprende se torna algo muito valioso para as outras pessoas. E se a gente souber realmente o que isso significa, a vida da gente muda. Porque a gente pode ajudar muito as pessoas que estão ao nosso redor num primeiro momento e cada vez mais expandindo essa capacidade de gerar benefícios ao meio ambiente e às pessoas que estiverem nesse ambiente. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Cada um, dentro da sua dimensão de realidade, está entrelaçado karmicamente com centenas e milhares de outras energias que muitas vezes conscientemente ou inconscientemente a gente está alimentando com karma bom ou com karma ruim. O objetivo final da existência da gente é transformar tudo isso em relações divinas e transcendentais, porque Deus, o que é infinito, se manifesta dentro de todas as coisas o tempo todo.
Então, o processo de evolução da nossa consciência é entender que a gente só se relaciona com Deus o tempo todo. Então, o julgamento da gente sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado é sempre um julgamento a respeito da criação divina e das expressões divinas. Então, o importante é a gente adquirir o conhecimento apropriado na hora de fazer a autoanálise da forma como a gente interage com as energias da natureza, do meio ambiente e da transcendência. Beleza, vamos voltar para o mapa. A gente olha para Marte, como eu falei, Marte, o senhor do sacrifício. Por quê? Porque ele sacrifica o próprio desejo pelo benefício coletivo. Então, Marte é naturalmente maléfico. Mas para quem é regido por Marte, ele se torna benéfico. Ele se torna um ativo positivo da combinação de energias do mapa. Marte é um kshatriya. Marte é um guerreiro. Então quer dizer que ele está em movimento, ele está em ação. Ele está em busca de algo. E esse algo em Áries está fora e em Escorpião está dentro. Quando a gente olha para Vênus, a gente vai ver um Brahmana. Um Brahmana é um professor, é um sacerdote. Então, entre as qualidades está a qualidade de ensinar e a qualidade de fazer cerimônias, a qualidade de criar celebrações. Então, um ambiente e uma situação em que a devoção, o prazer e o êxtase, a beleza, o afeto e a ternura vão estar envolvidos, a entrega vai estar envolvida. Então, por um lado, existe o conforto, a segurança e o prazer quando a gente olha para Touro. Mas existe o equilíbrio, o meio e as relações. E o resultado dessas relações, num plano de conexão de Purusha Prakriti, de Shiva Shakti, de Krishna e Radharani, de tantas formas que se representam através do masculino e do feminino e se complementam e são representadas por esse lugar que também é regido por Vênus, Libra. E aí a gente olha para Mercúrio. Mercúrio é naturalmente benéfico. Não tem como você olhar para Mercúrio e achar ele maléfico. Por quê? Porque ele sempre vai estar relacionado beneficamente ou favoravelmente com o regente do ascendente, porque Mercúrio ele não tem interesse em ter inimigos. Saturno não tem inimigos e nem amigos. Mercúrio não tem interesse em ter inimigos. Ele é triste com Júpiter, porque Júpiter, Brihaspati, tratou ele mal na infância dele, né, nos primeiros momentos de vida dele. E ele é triste com Chandra, com a Lua, porque nunca foi cuidado, nunca foi reconhecido, nunca recebeu o afeto do pai verdadeiro. Então Mercúrio ele tem essa mágoa, né, com Chandra em Brihaspati, mas ele não é inimigo deles. Brihaspati não gosta de Budi e Chandra não gosta de Budi, mas Budi, por ele gosta tanto do pai quanto do pai adotivo. Ele não tem nada contra nenhum dos dois.
ele só é ressentido com os dois. Então, quando a gente olha para Mercúrio, a gente vai para o Bhagavad Gita, onde Krishna fala que ele é o intelecto dentro do homem. Buddhi é o intelecto. Buddhi é a capacidade de discernir, é o entendimento. Então, por um lado, a gente pode usar Mercúrio materialmente para se dar bem na vida. Por quê? Porque a gente vai ser diplomata, a gente vai ser comunicador, a gente vai fazer bons negócios, a gente vai ter essa capacidade dialética de se relacionar e de evoluir, de crescer na vida. Mas o mais importante é o discernimento para entender aquilo que é favorável para a nossa evolução espiritual e o próprio autoconhecimento depende muito dessa capacidade de Buddha. Porque Krishna também fala no Bhagavad Gita: eu não me revelo aos pouco inteligentes. Então, não é colocando uma hierarquia dos seres humanos de forma alguma, mas é que aqueles que não desejam conhecer a Deus não podem ser considerados inteligentes. E é disso que Krishna está se referindo. Então não é quem se considera materialmente inteligente. Esse pode ser um idiota, um imbecil do ponto de vista transcendental. Ele pode saber fazer contas, cálculos muito bem, mas ele não conhece nada além disso. Isso não é uma pessoa inteligente de verdade. E aí a gente vai para Júpiter. E aí a gente vê que Júpiter é o próprio conhecimento apropriado. Também está na natureza bramínica um professor, um sacerdote da transcendência, que fala sobre o conhecimento mais elevado, fala sobre a prática espiritual, fala sobre todo esse processo fidedigno de dedicação à evolução. Então a gente vê que, assim como Júpiter, Mercúrio, né, quando regem um ascendente, regem casas Kendra, e as casas Kendra são consideradas extremamente importantes para o desenvolvimento da vida da gente. Aí a gente olha para o Sol, como eu já falei, a natureza da alma, o brilho, o magnetismo, mas também pode se refletir como o nosso ego, o nosso egoísmo, o hedonismo, o desejo de poder e de prestígio e de posição social, e a lua, que pode ter também funções essencialmente emocionais que geram vínculos de ilusão e de apego com os prazeres temporários ou mesmo fisiológicos, biológicos. Daí a gente olha para Saturno. Saturno é um grau extremamente importante, porque ele é um indicador da possibilidade da gente evoluir espiritualmente. Porque sem Saturno não há o esforço apropriado para ser feito o sacrifício. Então, para Marte ser o senhor do sacrifício, Saturno tem que dar bom resultado. Para o Sol cumprir com o Dharma dele, que é iluminar a todos, sem fazer distinção, Saturno tem que estar dando bons resultados e bons efeitos, para que a pessoa seja humilde e esse Sol não ache que é o centro do universo e lembre que é mais um servo de Deus. Para Mercúrio dar bons resultados, Saturno tem que dar uma boa direção para ele, tem que fazer um bom julgamento para poder orientar o discernimento. Para Vênus dar bons resultados,
Saturno tem que estar bem. Senão a pessoa se torna um materialista. Por causa das bênçãos materiais e do prazer material que Vênus vai manifestar na vida da pessoa. Então a gente vai olhando para a Lua. Para a Lua dar bons resultados, Saturno tem que estar muito bem. Por quê? Porque senão, nos períodos de Sadichat, nos trânsitos da Lua sobre Saturno, nos olhares que Saturno manda sobre a Lua, os resultados podem ser muito ruins, muito dolorosos. Por quê? Porque se a Lua não fizer boas escolhas naturalmente e não estiver recebendo uma boa orientação de Saturno, quando Saturno influenciar a Lua, vai ser para julgar e causar sofrimento. Então, quando a gente olha para um ascendente regido por Saturno, é interessante a gente ver o quê? Quando o ascendente é Capricórnio, Aquário, que é a casa 2, e também vai ser regida por Saturno, Aquário fala sobre a questão da riqueza material. E Aquário e Capricórnio dão resultados diferentes, né, nessa visão do que é a vida material. Então, enquanto um busca estrutura, o outro busca desapego. E é aí onde a gente entende. Enquanto um segura essa estrutura, que é Capricórnio, o outro solta. Então, quando o ascendente é Aquário e a casa 12 é Capricórnio, essa energia de Saturno traz o apego, o desapego, né? A necessidade do desapego. Você olha para o seu desejo de estrutura e você entende que isso é uma ilusão, que não tem como a gente ter segurança no mundo material a não ser através da bênção e da misericórdia infinita e desmotivada da transcendência na vida da gente, os nossos próprios méritos espirituais também. Quando a gente olha para o ascendente Capricórnio, o fato de ter Aquário na casa 2 traz para a gente uma necessidade de entender, mais uma vez, né, que nem tudo é material, que nem tudo que a gente considera como segurança é concreto. Então, a casa 2 ser regida por um signo de ar fala sobre a mobilidade, a mutabilidade da vida. Em que a gente, por mais que tente ser estável e estruturado, que é o caso de Capricórnio, as transformações vão vir independente do que a gente fizer. Então, todo o tricona de Arta, para quem é regido por Capricórnio, são signos de ar. Então, vão falar sobre muito movimento, muita mutabilidade, por mais que a pessoa procure por estrutura. Então, é interessante pensar, né, que quando o ascendente é Aquário, esse tricona de Arta é um tricona de água. E aí você vai ver que essa necessidade é de busca por um equilíbrio emocional, um trabalho, né, um esforço para o desenvolvimento de um equilíbrio emocional, uma estrutura emocional. Então, a estrutura é emocional, não é material. É interessante avaliar, né, esses efeitos de triconas a partir de cada ascendente e como cada casa dentro desse tricona
também vai representar essa necessidade de superação de desafios, né? Relacionados aos elementos e às características do próprio signo. E é aí onde a gente vai, né, que é uma análise muito individual de como esses planetas que regem essas casas vão gerar resultados dentro das casas que eles ocupam e nas casas que eles mandam os olhares, nas casas que eles regem e nos trânsitos e nos dashas. Então são muitas camadas para serem analisadas para a gente entender o começo da pergunta, que era exatamente a força e a boa dignidade desses planetas diminuem sua natureza maléfica? Vamos avaliar isso especificamente. Imagina, e isso é a primeira camada, a camada mais grosseira de todos, regras, matemática pura, sem especulação. Imagina uma pessoa que tem uma natureza ruim, uma natureza maléfica. Imagina uma pessoa assim, tipo, velho, eu não posso virar as costas, que se eu virar, quando eu voltar, vai estar a desgraça feita. Imagina essa pessoa. Agora dá poder para ela, dá força para ela, dá espaço para ela agir. O que é que ela vai fazer? Manifestar a própria natureza. Então, matematicamente, pragmaticamente, um planeta maléfico, forte e com dignidade, putz, ele pode agir muito mal. E a gente já falou em outros momentos, né? Muitas vezes, um planeta exaltado, na máxima exaltação, gera resultados piores do que se ele tivesse debilitado. Porque se ele tivesse debilitado, ele nem ia conseguir dar resultado. Então, o que ele tem de ruim para entregar, ele não entrega. Naturalmente, ele não entrega. Por quê? Porque nos trânsitos e nos dashas, ele entrega. E é aí onde a gente usa uma, uma camada diferente de análise, né? Tipo, muitas vezes a gente não pensa, por para que serve o Astacavarga, velho? Para que serve aquelas tabelinhas com um monte de número do Astacavarga? Para a gente entender se quando aquele planeta estiver transitando aquele signo, ele vai dar resultado bom ou ruim, ou se ele vai ter força ou não para agir. Isso é o Astacavarga. Então você quer entender essa propensão matemática de um planeta de dar bom resultado, de não dar resultado ou de dar resultado ruim no trânsito, é Astacavarga. E aí, quando você olha o Bava, Astacavarga, com os 9 planetas somados, você vai ver quais são as casas que têm mais propensões a dar bons resultados naturalmente ou não. Então, se uma casa tem uma alta pontuação, aquela pontuação tende a dar mais resultados. Se a pontuação é baixa, aquela casa tende a dar menos resultados. Bons ou ruins, vai depender da casa e vai depender do planeta que está transitando lá. Por quê? Porque cada planeta dá uma pontuação específica para cada casa que ele entra durante o trânsito. Isso é uma camada só. Por quê? Porque se for um planeta lento, como Júpiter e Saturno, que vai ficar um ano ali naquele signo, todos os outros trânsitos e olhares sobre ele modificam o resultado que ele gera naquele lugar onde ele está.
E isso é uma análise que a gente faz de trânsito sobre o mapa natal. É muito assunto? É muito assunto. Eu falei, a pergunta é complexa. E o resultado dela, que é uma coisa muito legal também, que está presente dentro da psicologia e da psicanálise, é comportamento. Por mais que seja condicionado, é imprevisível. Então, não necessariamente um mais um das dois na, na psicologia, na psicanálise ou na astrologia. Matematicamente dá, mas fenomenologicamente pode não dar. E eu vou explicar. Do mesmo jeito que um fenômeno ele gera diferentes marcas em diferentes pessoas, cada configuração pode gerar um resultado diferente para cada tempo, lugar e circunstância. Só um, assim, tem milhares de exemplos, milhares. Mas um exemplo simples, que é um yoga, que você sabe que é bom. Você pensa assim, caraca, um Gaja Keshari é sempre bom. Sempre bom. Um Gaja Keshari é sempre bom. Aí você olha um Gaja Keshari no Lagna. Só que o Lagna é Libra. Caraca, velho. Como é que isso vai dar bom resultado? Vai ter que dar. Aí você olha a vida da pessoa. É uma vida desgraçada, uma vida terrível, uma vida assim, desde a infância, treta, treta, treta pesada. Aí você pensa, caraca, como é que isso deu bom? A pessoa é uma pessoa boa, tem bom coração, tenta fazer o melhor que pode, é honesto, é uma pessoa que respeita a esposa, trabalhador, tá ligado? É fudido, 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 assim, fudido. Mas é uma boa pessoa. É desse jeito. Então, assim, é isso, podia ser pior. Podia ser pior. Você podia ver, o cara podia ser. É literalmente o pivetinho no metrô, no ônibus, dizendo lá. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo desgraça com a minha vida e com a vida de quem está ao meu redor. Mas eu tô aqui vendendo essas balinhas para comprar leite em pó para o meu irmãozinho que tá pequeno em casa. É isso, véi. E essa é a diferença de um gajo queixari no Lagna, tá ligado? O molequinho podia ser um caixa baixa lá, andar com 38 na cintura, metendo terror na rua. Mas não, véi, ele tá com uma caixinha de house dentro do metrô, assim, dizendo: me ajude, velho, pra ajudar minha mãe em casa. Porque meu pai foi morto pela polícia, meus tios foram mortos pelo tráfico, e a minha mãe tem mais 5 filhos dentro de casa para tomar conta e ela é doente, velho. Eu tenho que vir pra rua vender house, senão eu vou vender droga. Isso é um gajo queixário no Lagna. Dizer, velho, eu sou fudido, mas eu quero ser honesto, pô. Nem que eu tenha que morrer tentando ser honesto, mas eu vou tentar ser honesto. Então, karma é assim, velho. Quando a gente olha, tipo, putz, como é que eu vou entender isso? É desse jeito, de caraca, velho. Como é tão difícil ser bom nesse mundo? Tem que ter uma força divina agindo em cima do indivíduo para ele poder ter um mínimo de dignidade e tentar fazer o que é correto. Senão, o cara vira bandido. E não é porque ele tem a vida fodida, não. Porque você vai olhar as notícias
notícias. Foi preso um maluco que causou uma fraude bancária de, sei lá, 14 bilhões. Esse cara nunca passou necessidade na vida dele, não, pô. Ele escolheu ser bandido, pô. O cara escolheu ser bandido. Ele fez, meu irmão, eu quero ser um demônio. Eu quero ser o demônio. Eu não vou vender minha alma pro demônio, não. Eu vou ser o demônio. Eu quero ver a desgraça mesmo. Eu quero ver o caos. É isso. Então, assim, velho, o cara tem um monte de karma bom. O cara nasceu bonito, o cara nasceu privilegiado, o cara nasceu cercado de tudo de bom e do melhor, mas a natureza é de demônio e manifesta o demônio. É isso. Aí o cara vai, mas não pode chamar de demônio não, porque os cristãos acham feio. Brother, se eu tivesse incomodado com o que os cristãos estão pensando, eu não tinha vivido os últimos 30 anos da minha vida, não. Então, sim, a questão é que a gente tem que se ater ao que é a verdade. E dentro das escrituras fala que a natureza materialista é a natureza demoníaca. Então, todos esses que criam esse ambiente demoníaco que a gente vive são considerados demônios. Mas, mesmo os demônios mais fodidos e tenebrosos podem servir ao que é divino e transcendental, se eles quiserem. Aí é onde está. Imagina um cara desse que é capaz de fazer uma fraude de 14 bilhões. Se ele quisesse fazer uma coisa boa, se ele quisesse acabar com as crianças de rua, ele acabava, pô. Se ele quisesse acabar com, tipo, sei lá, se o Elon Musk quisesse acabar com as guerras e com a pobreza do mundo, ele sozinho acabaria, pô. Então, assim, tudo é a questão de como você vai colocar uma energia que você tem à sua disposição, como você vai manifestar ela no mundo, né? Então, é assim que a gente tem que olhar para entender, tipo, putz, como é que cada um está usando a energia que está presente no mapa? Porque muitas vezes você olha para um mapa cheio de exaltação e pensa, putz, mas que isso está manifestando, velho? O que isso está trazendo, né? O que isso está realmente agindo? Como isso está agindo de verdade? Tem muitos níveis, né? E a gente tem que, tipo, ter uma base muito boa para sair do nível fundamental, para sair dessa matemática básica e entrar dentro da relatividade. Então, dentro da relatividade, essas possibilidades dos resultados é infinito. Então, eu penso, putz, velho, um sad chat. Qual a chance de um sad chat dar bom? Matematicamente, muito difícil. Pragmaticamente, né? Se você olha assim e fala, caraca, velho, você tá vivendo um sad chat agora. Você já imagina desgraça na vida da pessoa, você já imagina treta pesada, sofrimento, muito. Mas aí você pensa, putz, o que é que isso vai trazer na vida dessa pessoa? Quais são os resultados que ela vai enfrentar desses eventos, né? O que é que vai trazer na vida dela isso? Pô, pode ser bom, pode ser muito bom, desde que ela entenda como lidar com isso. E é aí onde entra o conhecimento apropriado, que muitas vezes não está na pessoa, não está no indivíduo que está vivendo a circunstância, mas está em alguém que está ao redor dele. E essa pessoa que está ao redor precisa ter desenvolvido o conhecimento apropriado, passando pela mesma experiência traumática. E é aí onde entra o que eu falei antes. Pô, a desgraça na vida da gente pode se tornar a bênção
na vida de outra pessoa, desde que a gente saiba, né, e esteja pronto para transmitir aquilo que é apropriado para o outro. Então, eu vou deixar a Buvana Sundari falar agora e fica aberto também para Neide trazer alguma questão, que eu não sei se eu respondi a questão dela, mas fala aí, Buvana Sundari. Será que ela tá lá? Tá. Oi, era para perguntar se nesse escopo todo que você falou, se olhar a cúspide também é um fator importante. E eu estava preocupada com o próximo ano, o movimento de Saturno. Eu achei que Saturno ia para Áries, mas eu acho que Não, não, né? não, não. Ele só É, entra em Ares 2027. ah, tá bom. Tá bom. Não, era só mais para saber dessa questão da cúspide, que você falou das Astaka Varga, eu pensei, mas então tem que olhar a cúspide também no planeta na hora de fazer essa análise aí, ou não? A cúspide por quê? A cúspide na hora que ele muda de signo? É, e. Ai, isso. Agora, eu tinha outra pergunta. Uma outra pergunta também. Quando a gente vê um planeta benéfico entre dois maléficos, eu queria lembrar qual é Papa a distância. Cartari. Papa Papa Cartaz. Cartari. Então, mas isso é quantos graus? É 3 graus? Ou é mais do Quanto que isso? menos, então, quanto menos grau de distância, mais forte é o Papa Cartari. Mas pode dar Papa Cartari, dependendo de como você estiver analisando, tem astrólogo que analisa Papa Cartari até em casa diferente. Pois então, eu vi um Papa Cartaz e era casa diferente, mas era muito grau, assim, era tipo, um tava com 2 graus, o outro era 19 e era casa diferente. Aí eu fiquei achando que não dava, porque na hora que você vai ver céu, um tá em Libra, o outro tá em Escorpião, sei lá, assim, Uhum, mesmo assim, mas é beleza. distante, né? Então, isso vale, essa sua pergunta, ela vale da mesma forma que eu estava avaliando os planetas na pergunta da Ney. O que é que eu quero Sim, dizer? Se aquela combinação ela tá maléfica, um Papa Cartaz, aí você pensa, putz, eu perdi meu planeta benéfico. Então vamos supor, eu tenho Vênus cercado por Marte e Saturno. Perdi meu Vênus. O que é que eu vou fazer da minha vida? Não tenho Vênus mais. Acabou. Acabou meu Vênus. Claro que não. Vai ter que encontrar um jeito para esse Vênus dar resultado. Então, uma coisa. Você desconstrói a energia de Vênus no lugar onde ele está e procura as características dele. Então você sabe quais são as características naturais de Vênus. Aí você pensa, como é que esse Vênus poderia dar resultado na casa e no signo que ele está? Então você imagina, né? Você cria matematicamente a soma. Vamos colocar Vênus na casa 11 em Touro, cercado pelo Sol e por Saturno. Aí vamos tirar o Sol e Saturno e vamos deixar Vênus em Touro na casa 11. É bom, pô. É bom. É bom pra caraca. E aí você soma, você pensa, pô, casa dos desejos, melhores amigos, negócios, viagens também, né? Resultados de negócio, resultado do trabalho. Touro vai falar sobre conforto, luxo, segurança, propriedades. Tem uma questão aí também relacionada com prazer e tal. Você vai anotando essas palavras tudinho. Aí você pensa, pô, por que que não está dando, né? O que falta para esses efeitos que eu vi que esse planeta poderia dar e ele não está dando?
Então você olha como o Sol pode estar bloqueando isso. Como que meu ego pode estar bloqueando o meu acesso ou a minha percepção desses caracas de Vênus aqui? Como o meu egoísmo, né? Como o meu desejo apenas de sentir esse prazer para mim pode estar me separando desses resultados. Você olha para Saturno. Saturno, ele fala sobre a sujeira, ele fala sobre a contaminação, ele fala sobre aquilo que precisa ser purificado. Aí você olha para o que, que eu preciso purificar do meu desejo? O que, que eu preciso purificar do meu apego? O que, que eu preciso purificar do meu senso de segurança para poder viver verdadeiramente a bênção, a misericórdia e o prazer infinito? Pô, esse Vênus, ele nem existia até a gente entender o que ele poderia dar e o porquê que ele não está dando. E aí você trabalha dentro dessa equação para que Saturno ajude Vênus a entender o papel dele e que Saturno ajude o Sol a entender o papel dele para que os dois ajudem Vênus a dar os melhores resultados. Então, a questão toda é fazer com que o que está ruim vire bom. Porque se você for matematicamente, o cálculo, ele já dá um resultado. Mas você vai ter que mudar a equação para mudar o resultado. Então, quais são as variáveis que estão na sua mão para transformar isso? Conhecimento. Com o conhecimento do que aquilo poderia ser bom, você consegue transformar o ruim. Você olha para o ruim e você fala: o ruim são ingredientes para eu poder fazer o que é bom. Não é o ruim por si só. O ruim são elementos soltos. Você pega cada um deles e reorganiza eles para eles darem bons resultados. Isso serve para qualquer mapa, isso serve para qualquer planeta, isso serve para qualquer coisa. E como é que a gente faz isso? Devoção. Devoção, entender que o papel da gente aqui é o autoaperfeiçoamento. Então a gente já falou isso várias vezes. Humildade, tolerância, oferecer respeito a todo mundo, procurar pelos próprios defeitos, corrigir os próprios defeitos, não procurar e nem apontar defeitos nos outros. Pô, se a gente fizer isso, a gente já está melhorando o mapa da gente. Melhorando o mapa. Não é nem melhorando o karma, é melhorando o mapa. Tipo, o karma vai se modificando, se transformando, a gente modifica o mapa, a gente vai olhar para o que é ruim e ver bom. Isso é maluco. Se olhar assim e dizer, caraca, velho, eu nunca tinha visto isso como uma coisa boa, agora ficou bom. Agora tá dando bom resultado. Como é que a gente faz isso? Vivendo, experimentando, colocando em prática o que a gente está estudando. Então, é o tempo todo. É o tempo todo, o tempo todo. E cada vez vai parecer mais fácil. E cada vez o difícil, o desafio vai parecer mais difícil. Então, assim, é louco por quê? Porque a gente acha que todo dia é difícil. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra. Aí você aprende uma coisa que faz com que nem todo dia seja uma guerra. Mas no dia que tiver uma guerra, a guerra vai ser mais punk. Mas aí ela vai ser mais punk, mas você vai ter mais poder para superar. E quando você superar, vai ser muito mais difícil você entrar em guerra de novo. E quando você entrar em guerra de novo, a guerra vai ser mais difícil. E você vence, e vai ser mais difícil de novo aparecer outra batalha. Então, evoluir é assim, pô. Nunca vai ser linear. Porque se for linear, não tem graça. Então, é uma serra, subida e descida o tempo todo, e para subir e descer o tempo todo tem um monte de curva também. Então tem que saber a hora de pisar no freio e de soltar o freio.
Então, assim, acelerar só na necessidade mesmo. É melhor ir devagar e poder fazer as curvas direitinho. Fala aí, Buvana Sundari, que a Neide já ligou o microfone dela lá. Não, é que nesse contexto aí que você estava falando, eu vi um texto que a gente estava lendo, eu acho que é o Bhagavatam. Aí fala assim, né? Não importa se você está no céu ou no inferno, o seu trabalho é ser devoto. Não importa. Você está num bom mapa ou você está num péssimo mapa, cria a sua devoção. É isso. Pratica a sua devoção, pratica o serviço devocional. Então, explica um monte de coisa, né? Acaba explicando vários porquês, assim, né? Você Uhum. tá bem ou tá ruim, e você tá bem ou não está tão bem, a devoção vai te levar para o lugar que você tem que ir. É isso. Fala aí, Neide. Não sei se você vai entender o que eu quero expressar aqui. Então, os maléficos funcionais para os ascendentes, é bom que ele esteja, então, mais fraco, para ele não dar aquela tanta força como o maléfico funcional para aquele ascendente. É isso? Quando a gente é criança, sim. Por que que eu tô falando quando a gente é criança? Porque quando a gente é criança, a gente não tem força sobre o que é ruim. Então é melhor que ele seja fraco, porque a gente não consegue lidar com aquilo. Mas na medida em que a gente fica forte, o desafio tem que vir para a gente poder evoluir. Então, Entendi. E entendeu? sobre o Yokarka por exemplo, para mim é Vênus. É, ai, eu até esqueci o que eu ia falar. Então ele age como um pai, né? Ensinando, e se o filho erra, ele vai lá e conserta o filho, dá uma disciplina pro filho. E se o filho faz certinho, ele vai lá e presenteia o filho. Seria assim, né? Quando É, ele é o badaqueixa e ele é o anjo da guarda da pessoa. sim, sim. Vamos considerar assim, como um padrinho, né? Como um padrinho, assim, que aparece de vez em quando ali e tal, e dá uma ajuda. E Mas tem outra como. coisa que você Fala. falou, que não sei se você vai concordar comigo. Você falou que o Astarca Varga, a gente tem que olhar as forças do planeta também. Então, se a gente for olhar para as casas maléficas, então é importante que ela tenha menos força, menos poder. Por exemplo, menos numeração, para ela não dar aquele resultado tão ruim. Você Sim, concorda comigo? sim. Então, o ideal é que todos os planetas dessem zero nas casas maléficas. Vamos pensar assim, qualquer planeta transitando uma maléfica, dando zero, ele não dá resultado nenhum, nada. Se ele E tiver se o dando. planeta é maléfico e tá naquela casa? Porque eles falam que é bom ter planetas maléficos nessa casa. Mas aí, por exemplo, se eu tenho uma casa dessa com menos força e aí eu tenho planetas maléficos, seria ideal também, né? Ou não? O planeta Sim, maléfico. se ele tiver fraco, se ele tiver fraco dentro de uma maléfica, ele tá fraco. Ele não tem como fazer nada lá. Mas, aí é onde tá. Mas, quando um planeta transita aquela casa, ele ativa o karma da casa e do planeta que está lá. Então o planeta sozinho parado lá, ele tá tipo inerte, ele tá dormindo, ele tá lá, ele tá na boa dele, ele dá os efeitos ruins dele ali, só porque ele tá lá. Só porque ele tá lá, ele já dá algum efeito. Vamos pensar a casa 6. Você tem um Marte na casa 6 ou um Mercúrio na casa 6 que é para dar bom resultado. Mas o que, que ele causa? Ele fode o estômago. Ele fode o estômago. Então o cara tem um estômago fodido. Mas ele tem um estômago fodido na vida.
Na vida dele. Desde criança ele tem um estômago fodido. Mas de tempos em tempos ele tem crise. Se ele tiver uma Uhum. crise por mês, é a lua. Se ele tiver Entendi. uma crise por ano ou duas crises por ano, pode ser Vênus, pode ser Mercúrio. Mercúrio no trânsito e quando ele passa sobre ele mesmo. Então você vai ver que quando um planeta manda um olhar para essa casa 6 ou transita sobre essa casa 6, dá resultado. A pessoa vai ter uma crise. Então, o planeta está lá, ele poderia dar bom resultado, porque Mercúrio na 6 poderia dar bom resultado, Marte na 6 poderia dar bom resultado, mas vamos supor que ele não tem dignidade. Está num signo ruim, está num signo que ele está fraco. E vamos supor também que ele não é viparita, ele não rege outra casa maléfica. Então ele está ali, tipo, ele já deu efeito ruim, porque o cara nasceu com aquilo, tá ligado? Então ele já deu efeito ruim de nascimento. Mas de tempos em tempos, alguém passa por cima e ativa, e aquela treta se manifesta. Isso conta com a casa 6, conta com a casa 8, conta com a casa 12. Então, é isso. A tendência é dar bom resultado? É, mas é maléfica. Vai dar resultado ruim em algum momento. A mesma coisa é um maléfico numa Kendra. Um maléfico na casa 5 ou na casa 9. Aí o cara olha assim, pô, mas era para dar bom resultado. Mas é um maléfico, bicho. Ele vai ter que dar uma treta ali, pelo menos uma vez na vida do cara. Ele vai saber o mal que aquilo ali causa. Uma vez na vida dele, ele vai ver aquilo manifestar. Pode ser cedo, pode ser tarde, pode ser várias vezes, inclusive. Então, assim, o cara olha e faz, meu irmão, isso me dá tanta coisa boa. Mas quando dá coisa ruim, dá vontade de nem ter as coisas boas que ele deu e de não ter nada. Tipo, que não compensa, tá ligado? Tipo, o que ele dá de bom não paga o que ele dá de ruim, tá ligado? É estilo ter um carro velho. O cara precisa do carro para poder ir trabalhar, mas o carro quebra mais do que ele paga o deslocamento do cara para ir para o lugar. Mas o cara já está apegado com o carro, já gastou mais no carro do que podia ter gasto com outra coisa, aí não quer se desfazer pelo investimento que já fez e continua vivendo aquela doideira. Deu para entender? Entendi. É, tu tinha falado outra coisa e eu lembrei de um outro exemplo, mas eu esqueci agora. Qual foi a primeira coisa que tu falou? Dos maléficos, seria bom eles ter pouca força, então, dependendo do ascendente. Sim, sim. Sim. Ah, era do Astacavaga. É... Então, assim, tem uma parada no Astacavaga que, dependendo do planeta, a numeração também dá diferente, estilo Júpiter. Júpiter tem muito ponto. Então, você não considera a pontuação de Júpiter igual à pontuação de Marte, que tem pouco ponto. Então, pode ser que 3 pontos para Marte seja bom e que 4 para Júpiter seja ruim, tá ligado? Pela quantidade de ponto que ele tem para dar. Às vezes você vai olhar para Júpiter e ele só vai dar bom resultado com 5, 6 ou 7. E Marte com 3 já dá bom. E aí você olha, pô, mas Júpiter, que é o benéfico, tem tanta dificuldade para dar resultado bom. E Marte, que é um maléfico, com 3 está dando bom resultado, justamente para poder equilibrar, tá ligado? Porque ele já é bom. Ele já é bom. Então, qual é o seu esforço para fazer o planeta dar bom resultado? Essa é a questão do Astaka Varga.
Por quê? Porque se você olha para o Astacavarga e você vê que aquele planeta está com pontuação baixa, você pensa, putz, vou fazer um sadhanazinho para Marte, velho. Porque pelo menos nesses 2, 3 meses que ele estiver transitando aqui esse signo, ele vai dar bom resultado para mim, porque eu estou fazendo uma austeridade para ele. Isso é bom para Marte, é? Não, pô, Marte não tá nem aí. Isso é bom para você que está fazendo um sadhana. Então a ideia é como é que é essa análise do que pode dar bom e do que pode dar ruim incentiva e estimula a sua vida espiritual. Aí a gente volta para Andréa. O momento que ela está passando agora, eu não acho, não tenho certeza se ela já viveu uma dificuldade maior do que ela está vivendo agora. E o que ela falou foi que agora, mais do que em qualquer outro momento da vida dela, ela está completamente entregue, rendida e agradecendo pelas bênçãos que ela está recebendo. Que ela não sabe nem que ela está tipo com medo do orgulho que ela pode desenvolver achando que Deus se importa com ela. Diga aí o nível de tipo de abstração do indivíduo, de sentir culpa por estar incomodando Deus com a súplica dela por misericórdia. É incrível, velho. É incrível. Em que momento a gente pode desenvolver um sentimento desse? Ninguém pede para viver uma situação dessa, para poder aprender a amar a Deus. Ninguém pede. Ninguém. Eu garanto que ninguém pede para viver um momento de tragédia, de tipo de dificuldade, para poder aprender a amar a Deus. Eu acho, tipo, eu não conheço esse caso, nem essa pessoa. Então, é muito mérito espiritual aprender a ver Deus em tudo. E essa é a grande mensagem do Bhagavad Gita. Então, aprender a ver o que é bom em tudo no mapa é uma bênção, é mérito espiritual. E esse mérito espiritual só vem de uma prática espiritual. Então, como eu falei, no primeiro nível matemático, você só vai ver treta. E você vai ver tanta treta que você vai dizer, velho, eu desisto. Eu não quero mais brincar com isso, não. Eu quero outra coisa. Mas quando você entende que existem alternativas e que existe um benfeitor supremo que supera todas as regras e todas as regulações e que joga outro jogo, aí você vai querer jogar esse outro jogo e aí você abandona todas essas regras e esse tabuleiro e essas peças e todas essas coisas desse cálculo de karma kanda, que é os giotes. Então a gente olha para os giotes para poder alcançar Bhakti Yoga. Então a gente olha para a cruz e a gente carrega a cruz para poder entender onde é o mundo espiritual. E é isso, não vai ser fácil, a gente não vai aprender de uma hora para outra. Então o ideal é abandonar um pouquinho a dicotomia da análise de bom e de ruim e simplesmente pegar as palavras e trabalhar com os significados. Então, olhar assim, tipo, o que é que isso significa, né? O que é que essa palavra, o que é que esse karaka significa para mim? E como eu vou trabalhar ele e evoluir a partir dele? E é isso, é complexo, não é fácil, mas a gente tem uma bagagem gigantesca de ferramentas e instrumentos para lidar com isso.
e a gente tem um ao outro também. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui, facilitar o acesso a essas informações e poder servir e representar de alguma maneira os meus mestres espirituais. E fico muito feliz, né, de que você trouxe essa pergunta e se dispõe a desenvolver a resposta junto com a gente. Espero também que mais pessoas se beneficiem com esse conhecimento e tragam mais questões também, e que a gente possa sempre se apoiar nesse caminho de busca e desenvolvimento espiritual. Então, fico sempre à disposição. Agradeço demais pela possibilidade de poder servir. Agradeço que vocês estão sempre presentes, né? Também me ajudando a trazer esse conhecimento e que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre dos mestres espirituais. Então eu não sei de nada, eu estou só tentando decodificar essa bênção que eu recebi dos meus mestres e que a gente continue essa jornada e se encontre ainda mais vezes. Um grande abraço para vocês, boa noite. Não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, mas pode mandar a pergunta no grupo e aí na semana que vem eu trago a resposta. A gente também vai continuar com a leitura do Graha Sutras e é isso. Um grande abraço. Vancha kalpa tarubhyascha kidpasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanaganam Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite, um abraço para todo mundo. Hare Krishna, até mais.